Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo aí esse vídeo. Teve um probleminha só do áudio aí no começo, mas agora funcionando normalmente. Deixa eu só fazer um ajuste aqui rápido. Não esquece de... Aproveita, né? Deixa eu ver aí, apareceu a webcam, né? Então seja bem-vindo. Se você chegou aí de paraquedas nesse vídeo aí, então, e se está procurando ajuda em vestibulares, Enem, concursos e por aí fora, e também ajuda neste conteúdo que é o conteúdo de conjuntos numéricos, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês, né? Então, nesse conteúdo aí, então não esquece de dar o teu like, tá bom? De comentar esse vídeo aqui também. Não esquece de compartilhar, ajudar aí, contribuir, tá bom? Então, a aula que eu reservei hoje é continuidade dessa sequência aí, de aulas que a gente vem tendo, né, durante o ano, iniciando aí, que é a aula referente ao conteúdo de conjuntos, a parte 3, né? Então já vimos a parte 1, parte 2, basta você ver aí na playlist anterior e a gente vai dar continuidade na aula de hoje, tá bom? Não se preocupa não, eu estou olhando assim de lado, é porque eu estou acompanhando o chat aí de vocês, tendo um acompanhamento bacana aí para vocês, né? Então acredito aí, todo mundo já confirmou para mim no chat que o áudio tá bacana, tá chegando aí, a webcam também tá chegando aí com tranquilidade. Vamos lá dar uma ajustada aí para a gente ter que trabalhar e responder algumas questões aí marota, né? Como se diz a história. Então, como é que vai funcionar a nossa aula? A gente vai responder algumas questões envolvendo conjuntos, só que antes das questões eu vou dar uma pincelada nesse conteúdo, tá bom? Então, uma pincelada rápida, eu não vou como é que eu posso dizer? Passar muito tempo mastigando esse conteúdo, porque vocês têm um vasto conteúdo na internet aí, que pode ser, como é que eu posso dizer? Se rechear, né, com toda essa parte teórica. Então, meu objetivo principal vai ser mais a gente resolver as questões. Mas até lá, eu vou dar uma pincelada rápida em determinados conteúdos importantes dessa parte 3 de conjunto, né? Dando sequência. A gente já viu simbologia, vimos um pouquinho os tipos de conjunto, toda aquela parte teórica, né, da teoria dos conjuntos, e agora a gente vai concluir iniciando com os conjuntos numéricos, né? Então a gente vai entender um pouquinho e fazer operações com esses conjuntos nessa aula de hoje, ok? Então fica comigo aí até o fim, não esquece de dar aquele teu like e não esquece também de se inscrever no canal, ajuda bastante para ter conteúdos dessa forma aqui para vocês, tá bom? Então vai lá, deixa eu ampliar o slide aí pra gente e a gente começar a trabalhar. Então acredita aí que vocês já estejam vendo aí o slide, o pessoal no chat já está confirmando. Então vamos aqui, vamos, né? Deixa eu avançar aí o slide. Então, conjuntos numéricos. Ó, os conjuntos numéricos, o próprio nome já fala, né? Números, então numéricos, tem tudo a ver conosco, porque a maioria das operações envolve realmente os números, né, quando se fala em matemática. Então os conjuntos numéricos ele tem detalhes e importâncias, né, de forma bem bacana e interessante. Aí eu trouxe um pequeno resumo aí desses conjuntos, né? O primeiro dos conjuntos numéricos que você vê quando está na escola é o conjunto dos números naturais, né? Então, conjuntos números naturais, depois vem o conjunto dos números inteiros, depois vem o conjunto dos números racionais, depois os irracionais, né? Os irracionais e racionais normalmente são vistos juntos, tá bom? Na escola. Depois vem os números reais, normalmente é quando você está chegando no ensino médio, né? Acho que nono ano, por aí, nessa transição. Então, os professores já começam a trabalhar com os números reais. E quando chega lá no terceiro ano do ensino médio, você vê um outro conjunto que é o conjunto dos números complexos, tá bom? Diferente de vários colegas, eu tenho o costume de dar esse assunto de conjuntos, já incluindo os números complexos, nesse patamar teórico, para a pessoa ficar entendendo. Porque tem muita gente que pensa que os números complexos é apenas um conjunto a mais que inventaram aí, né? Mas não tem um entendimento de como é os complexos, de onde ele vem, se ele tem relação com os números aí. Então eu costumo colocar nessa parte teórica aí para vocês também, né?
Então costumo colocar aí com tranquilidade, né? Creio que todo mundo está dando para ver aí também dessa forma aí. Fica bacana a gente trabalhar. Deixa eu ver uma outra transição aqui. Eu aparecer também para vocês, né? Isso, achei aqui. Pronto. Então, acredito que todo mundo está vendo aí direitinho. Vamos embora. Então esses são os conjuntos numéricos. Eu trouxe uma representação aí rápida do que vem a ser os conjuntos numéricos quando se diz um contexto de inclusão, onde está incluso tal, né? E a gente vê a relação de cada um. Por exemplo, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Você acabou de ver aí na tela. Então, o conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto. O segundo conjunto, ele já tem contido dentro dele o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Continuando, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros, que por consequência contém o conjunto dos números naturais. Você observa que está um dentro do outro. Aí, paralelo ao conjunto dos números racionais, existem os irracionais que não contêm aqueles valores. Ou seja, os números do conjunto irracionais, eles não são inteiros nem são naturais. É por isso que ele está ali separado. E nem são racionais, né? O próprio nome já fala. Porém, englobando esses dois conjuntos, temos o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os números que a gente conhece até então. E acima de tudo isso aí, encorpando todo esse processo, temos o conjunto dos números complexos, né? E além do mais, com um único elemento aqui, que é a letra I, fora de todos esses conjuntos, que é o número imaginário, né? Que a gente chama de número imaginário. Então tem aí a letrinha I, ela fica aí disponível para a gente, tá bom? Então vocês estão vendo aí, logo aqui abaixo, vocês estão vendo aí essa representação dos conjuntos numéricos. Então você vê essa dependência, né? Eu posso dizer que todo número natural ele é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, porque existe um espaço aqui, ó, que não é número natural, que está fora dos números naturais, né? Então a gente consegue ter relações teóricas envolvendo isso aí. E nas operações, entender esse contexto é importante, porque a gente existe às vezes questões que exigem desse conhecimento para que você consiga resolver com mais tranquilidade, né? Com mais calma, né? E por aí vai. Então às vezes é necessário esse entendimento aí para vocês, ok? Vamos lá, vamos ver aí essas operações que eu tanto estou falando aí, né? As operações de conjunto numérico. Existem duas formas de operações. Existem operações com intervalos reais e operações pelo diagrama de Venn, utilizando o diagrama de Venn. Professor, e aí? A gente vai ver qual delas? A gente vai ver as duas, tá bom? Então vamos trabalhar com as duas. Eu vou começar com as operações pelos intervalos reais. O que é um intervalo real? Né? Esse termo, né, intervalo real, significa que é um intervalo de elementos de um conjunto, uma parte de elementos de um conjunto, né, representado na reta real. Né? Ou seja, representado sobre uma reta. E aí é feito essas operações, né, com os intervalos. Aqui a gente pode destacar algumas representações desses intervalos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto que está representado dessa forma aqui, ó, x pertencente aos reais, em que A é menor ou igual que x, que é menor ou igual que B. Então, por ter esse termo menor ou igual, veja que o intervalo aqui, ó, ele está fechado em A e fechado em B. Então existe muito essa característica aí. Aí eu tenho o costume de passar para meus alunos a seguinte dica, ó. Se tiver menor ou igual ou maior ou igual, o intervalo será fechado. Se tiver sem o igual, vou botar aqui embaixo, ó, menor ou maior, intervalo aberto. Professor, pode acontecer de ter um intervalo em que um é fechado e outro aberto? Pode sim, olha aqui, ó. Olha o exemplo. Ele é fechado em A e aberto em B. Olha como ficou a representação. Como está menor ou igual, coladinho com A, então significa que o A está fechado. Como
o maior aqui não tem o igual, o sinal de igualdade está coladinho com B, então significa que ele é aberto em B. Apesar da nomenclatura eu dizer assim, aberto, mas a nomenclatura correta dessa expressão seria intervalo semiaberto à direita, né? Porque é o elemento da direita que está aberto. Por isso que chama-se de semiaberto à direita. Se fosse o elemento da esquerda, seria semiaberto à esquerda. Ok? Quando os dois são abertos, aí chama de intervalo aberto. Quando os dois são fechados, chama de intervalo fechado, ok? E esse intervalo sempre é entre os limites, né? Como assim, professor, limite? Os extremos, ok? Deixa eu dar um exemplo mais prático aqui. Deixa eu colocar a tela branca para dar um exemplo prático aí para vocês, tá bom? Não sumi, eu tô aqui em cima, tá bom? No biquinho aqui, ó. Mas a tela ficou branca aí, não se assusta. Ó, o exemplo que eu ia dar era esse aqui, por exemplo, x pertencente a o conjunto dos naturais, tá ok? X, ele é menor que 3, né? Menor não, maior que 3, e o x é menor do que 8, menor ou igual. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, ó, os extremos que ele deu é exatamente esses valores aqui. Esses são os extremos, né? Deixa eu ver, acho que se eu botar aqui o borrão vai sumir aqui, ó. Mas ó, esse é o valor mínimo e esse é o valor máximo. Para quem? Para x. Se eu for descrever isso no intervalo, então eu vou observar o seguinte, vou observar o símbolo. Tá menor ou igual? Não. Observa que só está o menor. Então significa que 3 é menor do que x, então é aberto. Então, no mínimo, encostadinho com 3, eu boto um símbolo de aberto. Vírgula. Aí o próximo máximo é o número 8. Agora eu só vou ver se é fechado ou aberto. Observa que está, ó, maior ou igual. Então, significa que é fechado. E está aí a representação que a gente tem. Como eu representaria isso numa reta real, professor? Vou traçar uma reta. Pego uma bolinha aberta, digo que é o 3. Uma bolinha fechada representa o 8. Por isso a ideia de aberto, fechado, né? E significa que o intervalo que a gente tem desse conjunto, né, para x é esse intervalo aqui. Entre 3 e 8, porém o 3 não entra na jogada, porque ele está aberto. Então, se fosse agora pegar tudo isso e representar no conjunto numérico, a gente teria o 3 não entra. Aí tem que ser um x maior do que 3. Então, 4, 5, 6, 7. Como o 8 está fechado, ele entra no pacote. E isso aí seria o conjunto, né? Se eu chamar isso aqui de conjunto A, então eu tenho essa representação. Posso ter essa representação aqui. Posso ter essa representação e posso finalizar aí com essa representação. Então você observa que os conjuntos eles podem surgir de diversas formas, gente. Então os conjuntos eles podem estar surgindo aí de formas, como é que eu posso dizer, completamente, podem surgir aí de uma dessas 4 formas. Então, você tem que estar preparado para tudo. E ainda faltou a forma do diagrama, né? Que aí, no caso, o diagrama ia ser só um círculozinho com a representação numérica, né? Posso até fazer aqui, ó, nesse cantinho, um círculo, conjunto A, e ficava 4, 5, 6, 7 e 8. Então, pode existir, né, essas formas aí de transição. Então você começa a perceber a importância que é saber desses ângulos aí, né? Então quanto é importante você saber desses ângulos aí. Então tem uma importância muito grande mesmo, ok? Então é bom vocês ficarem ligados. Eu mostrei 1, 2, 3, 4, 5 formas de representar o conjunto. Na nossa primeira aula a gente viu boa parte dessas formas aí. A gente viu na nossa primeira aula, na parte 1, né? Nessa parte 3, que é a parte final desse conteúdo de conjuntos, né? Lembrando que essa parte final a gente vai aprofundar bem isso aí, como a gente está aprofundando. Então você começa a perceber essa
particularidades aí. Vamos avançar aí o slide. Vamos ver aí o que é que a gente tem aí de intervalos reais. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Vamos lá. Então isso aí é só dando continuidade do que a gente falou, né? Do que a gente viu. Então dando continuidade aí do que a gente estava trabalhando. Ok? Dando continuidade nos tipos, né? Só mostrando a vocês. Existe também, esses dois aqui eu chamo a atenção, não aparece tanto, mas vai que apareça, né? Então, que é o intervalo semi-fechado, aí esse símbolozinho aqui, mais infinito e menos infinito, tá bom? Aí chamam de semi-fechado. Mas é a mesma ideia, a única diferença é que aqui, ó, eu só estou determinando que o valor de x seja todos os números maiores ou igual que a. Então, por exemplo, vamos dizer que a é 2. Então seria todos os números maiores do que 2. 2, 3, 4, 5, e aí eu boto uma reticência. É apenas uma forma de representar conjuntos infinitos. Eles chamam de semi-fechado porque é fechado somente um ponto de partida. O de baixo já é quando seriam os números menores, né? Ou seja, seria como se fosse um conjunto infinito, porém decrescente. Ia decrescer aí em relação ao valor de B. Por exemplo, se B fosse 5, então seria o 4, o 3, 2, 1, 0, menos 1 e por aí vai. Se pertence aos reais, então ia pegar toda essa parte negativa. Então você começa a perceber essa importância dessa teoria. E aí, claro, os intervalos entre si, eles fazem operações, né? Então fazem operações, eu vou mostrar a vocês as operações idênticas às operações de qualquer conjunto, que é a operação da união, intersecção, né? A operação da diferença, do complementar, né? E a gente vai ver aí cada um, já eu mostro a vocês, mas de cara eu já digo, a união entre dois conjuntos é o quê? Unir os dois conjuntos. Por exemplo, nessa letra A aqui, nessa reta real A, a gente tem o menos 3 está numa bolinha fechada, então a gente tem o intervalo ó, menos 3 fechado e o 2 está numa aberta. Então temos aí, na letra B aqui, na reta B, temos aberto para 0 e fechado para 8. Já na união, que seria o resultado, seria a união desses dois danados. Só que se a gente observar, eu vou destacar aqui, se a gente observar esse pedaço e esse pedaço aqui, eles já pertencem a ambos os conjuntos, né? Isso aqui é como se fosse a intersecção. É como se fosse a intersecção. E a gente sabe que não pode repetir, né? A gente não pode repetir a intersecção. A gente simplesmente escreve os números, mas não pode botar 2, número 1, 2, número 2, não pode. E aí, por isso que quando desce na operação, por isso que é bom fazer, a união é bem simples. É você pegar a extremidade 1, observa, está o menos 3, está fechado, ele permanece fechado. Professor, se o menos 3 fosse aberto, ele entraria aí na união? Não. Aí a gente, daqui a pouco eu mostro a vocês como pegar uma opção aí, se o menos 3 fosse aberto. No caso, como ele é fechado, ele entra. Se fosse aberto, então ele ia vir aberto na união. Você colocaria aberto, menos 3 normalzinho. Ok? Agora, se o menos 3 passasse pela reta real aqui do B e tivesse algum conjunto, ele entrava como fechado. Transformaria. Eu vou dar um exemplo já a vocês como seria. E o 8 aqui, ele desce fechado, que é a extremidade do B. Então pega a maior extremidade de um deles, o mínimo do outro, junta e acabou-se. Né? Professor, como é que seria se tivesse essa situação? Vou dar um exemplo de novo. Vou lá para a tela branca novamente. Ó. Se eu tivesse essa situação aqui, o menos 3, ele fosse aberto. Aí andou aqui, eu teria aqui um 2 aberto. E seria o A. Estou fazendo um exemplo diferente, tá bom? Só para mostrar a vocês. Aí vamos, a reta continua aqui. Aí vamos imaginar que aqui eu tenho Opa! Apaguei, foi tudo, vê. Foi mal, galera. Deixa eu voltar aqui. Erro, né? Erro do ao vivo. Então seria assim, ó. Menos 3. Aqui, 2 aberto.
Então, menos 3 e 2 aberto. Aqui embaixo, numa reta B. Então, na reta B, eu tenho o seguinte. Tenho menos 4 fechado. Menos 4 fechado. Bom, e 2 não, vou botar aqui 1 aberto. Tem o número 1 aberto aqui, ó. 1 aberto. E aqui será a nossa união, A união B. Beleza? Então, A união B. Professor, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos pegar o mínimo. Ó, se a gente observar, o menos 4 é o nosso ponto mínimo aqui. E ele está fechado, então ele vem fechadinho aqui, normal. O menos 4. Eu já vou até colocar aqui no intervalo. Menos 4. E os outros, ó, o máximo é o 1. Porém, o 1, ele está aberto. Em cima, a gente também tem um 2 aberto. Só que quando eu desço, aqui nesse meio, ó, tem um 2, que ele está fechado. Então, esse 2 também vai entrar para cá e vai transformar em fechado. O 3, o mesmo esquema. Eu tenho um 3 aberto, que quando eu desço, ó, ele encosta aqui num 3, no menos 3 que está fechado. Então, ele também vai entrar aqui na jogada. Ah, professor, e o 1? Em relação ao real aqui. Aí o 1, observa que como ele não teve, ó, nenhum ponto de encontro com o outro conjunto, então ele vai continuar aberto. Senão, ele iria se transformar em fechado. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o intervalo, que vai ser de menos 4 e 1 aberto. Bom? Poderia colocar, se ele dissesse que, por exemplo, se eu dissesse que nesse conjunto, X pertence aos reais, apenas aos reais não, aos inteiros, né? O conjunto Z. Então, pertence somente a Z, aos inteiros. Então, você poderia dar essa resposta ou menos 4, né, que é o mínimo, até o 2. Né? Porque o próximo inteiro, né, depois do 2 é 1. Né? E por aí vai. Ok? E observando aqui, eu coloquei o número 1 aqui. Né, menos 4, 2, mas na verdade era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Aqui é que é o 1. Aqui é que é o 2, né? O 2, ó. Então aqui é 1, aqui é 1 e aqui é que é o 2. 2, número 2. Tá bom? Foi nessa ordem aí e aí dá para entender direitinho. Então é mais ou menos isso. Claro que nos exercícios eu vou explicar e entrar com mais detalhe para vocês e explicar bem direitinho essa reta real aí, esses eixos aí. Então essa seria a união. A intersecção já seria pegando apenas os repetidos e aí aquele velho esquema, tá bom? Se o intervalo ele vem aberto, ele continua aberto. Na intersecção ele vai continuar aberto. Se ele vem fechado, ele vai continuar fechado, tá bom? No caso aí, se você vê a intersecção aqui, é o 0 e o 2, ó, só esse pedaço, esse trecho. E o 0 está aberto, ele vai continuar aberto, ó. E o 2 também está aberto, vai continuar sendo aberto. Se eles fossem fechados, ia continuar sendo fechado. Diferente da união, que a gente viu que pode haver a opção de, se ele estiver aberto e se encontrou no outro conjunto, ele vai se transformar em fechado. Né? Na união tem essa transformação. Na intersecção, essa transformação não existe, tá bom? Mas por que, professor? Por que isso não existe? Porque, por exemplo, se o número 2 aqui está aberto, significa para a gente que o 2 ele não pertence, ó, o 2 não pertence a A. Já no B, o 2 aqui ele está fechado. Ó. O 2 pertence a B. Mas a intersecção, o conceito, né, que a gente tem de intersecção é que seja pego o conjunto que possua os elementos que têm o mesmo elemento em ambos os conjuntos. Ou seja, os elementos repetidos. O 2, ó, em cima no conjunto A, ele não aparece. Já no conjunto B ele aparece, ok? Então no conjunto B ele aparece, mas não aparece no outro. Então não temos o número 2 repetido. Diferente da união, que aí o número 2 iria surgir, né, quando se faz a união. Já na diferença, eu vou retirar o que se repete de um conjunto. Então, ó,
peguei o mesmo exemplo que o anterior. Observa que o espaço que se repete é exatamente esse espaço aqui. Esse espaço aqui é o que se repete. Então, eu vou pegar o conjunto A e vou retirar esse espaço aqui. Quando eu retiro esse espaço, sobra exatamente menos 3 e o 0 ali. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que o 0 veio fechado? Né? Porque observa, ó, no B o 0 não existe. Então, deixa eu anotar em conjunto para você entender essa relação aqui. Vai ficar o conjunto A, ele é menos 3, menos 2. Vou botar só em números inteiros para você entender como exemplo aí. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Isso é o conjunto A, tá bom? 1, aí o 2 não entra. Então, fechou aí o conjunto A. Conjunto B, professor. Vamos ver como é o conjunto B. O conjunto B já não entra o 0, mas começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o 8 é fechado, ele entra. Então temos aí esse conjunto aí. Tá bom? Temos esse conjunto aí. Temos esse conjunto. Aí agora, A menos B. Então, o A menos B, que é a diferença, bem simples, né? Então, a diferença simples, a gente vai pegar e vai fazer aqui, ó. Menos 3 no conjunto B não tem, então repete. Menos 2 também não tem, repete. Menos 1 também não tem, repete. O 0, ó, tem no conjunto B? Não tem, então repete ele também. Por isso que o 0 vem fechado aqui embaixo. E o 1, professor, tem? Tem, ó. O 1 tem aqui e tem aqui. Então, cancela ele. Daí, nosso conjunto da diferença será esse. Aí, uma dica que eu dou para vocês é essa. Toda vez que tiver um intervalo real, tem gente, né? No meu caso, eu gosto sempre de transformar em conjunto numérico, em números, e trabalhar com os números do que trabalhar com a reta. Aí você escolhe qual você vai seguir. Na minha opinião, transformar nos conjuntos numéricos seria uma opção de você acertar a questão com mais tranquilidade. Tá bom? E aí encerrar e fazer o intervalo certinho. Beleza? Vamos lá, vou avançar aí. A mesma coisa se aplica se fosse B menos A, tá bom? Lá a gente fez o A menos B e o B menos A seria a mesma situação, a mesma ideia. Só que aí a diferença é que do B eu vou retirar tudo que se repete em A. Então tudo que se repete em A eu tiro lá do B e coloco. Ok? Aí, a outra forma seria a operação com esses diagramas aí, que é os diagramas de Venn, né? Então, esse diagrama de Venn faz várias operações e é justo. Por exemplo, a união é a soma dos dois conjuntos, ó, sem interseção, sem nada. Então, é juntar os dois conjuntos, é bem simples aí. O que isso seria? Se a gente tivesse aqui 1, 2, 3, aí vamos dizer que a gente tem uma interseção aqui. Nessa interseção tinha 4. Aí 5, 6. Quando eu vou fazer a união, basta eu apagar aqui as linhas da interseção e dou continuidade aí à união tranquilamente. Né? A intersecção, professor, como é que seria? Somente um meinho entre esses dois conjuntos. O meinho é a intersecção, é o que se repete em ambos os conjuntos. Pertence aos dois conjuntos, né, no caso. A diferença, o A menos B, como é que funciona o A menos B aí, se você observar? Então, todos os elementos A menos B são retirados, sobra somente ali aquele espaço. Como seria essa operação? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho um A aqui, que é os números 1, 2, 3, 4. Eu tenho um B, que é os números 2, 4, 6, 8. Aí eu vou representar em conjuntos. Né? Então, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, no diagrama de Venn. Então, vai entrar aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. E aqui seria 2, 4. Eita, o número 2 e o 4 se repetem no B. Então, eu vou tirar eles dois daqui. Já que ele tanto é no A e tanto no B, eu vou deixar eles aqui. Aí entra aqui o 6 e o 8. Quando eu quero fazer a diferença, então se eu quero A menos B,
Então, tudo isso aqui é apagado, tudo do B. Só sobrou para a gente quem? 1 e 3. Se for B menos A, todo esse conjunto A aqui, todo esse conjunto aqui vai ser apagado. E só vai sobrar quem? 6 e 8. Então, se eu fosse fazer o A menos B, eu teria 1 e 3 como resposta. E se fosse B menos A, eu teria 6 e 8. Beleza? Então, essa seria a diferença. Além da diferença, existe uma outra forma de representar essa diferença que eu vou mostrar já já. Outra coisa, se vier perguntas para vocês somente elementos de A e B, com a palavra somente, apenas, então você destaca isso aí sem a intersecção. Tá bom? Então, sem a intersecção, o que sobrar, você tirando a intersecção entre dois conjuntos, o que sobra é o somente A e B. Tá bom? Sim, aí outra forma de ver a diferença seria utilizar essa linguagem aí, né? O complementar de um conjunto. O complementar de um conjunto é representado por essa simbologia, ou às vezes ele vem por extenso. Tá bom? A única dica que eu passo para vocês aqui é lembrar que sempre será, se tiver desse formato, sempre será o de baixo menos o de cima. Tá bom? Então, por exemplo, se vier C, H, J, então vai ser J menos H. De baixo menos o de cima. De baixo menos o de cima. No caso aqui, vai ser A menos B. Se fosse C, A e o B aqui, então seria o que ele está querendo aí com essa nomenclatura, é a diferença de B menos A. E aí a gente lê normalmente complementar de B em relação a A, complementar de A em relação a B, complementar de H em relação a J. Isso é a linguagem, né? A nomenclatura. Mas eles nada mais, nada menos do que a diferença, né? Entre dois conjuntos. E você pode trabalhar aí dessa forma com tranquilidade. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar, né? Vamos ver aí como é que está saindo aí. Outra forma de você ver essa diferença é olhando os dois conjuntos aí. Então estou só mostrando a vocês que se for a diferença entre dois conjuntos, né, em que um esteja contido no outro, né, a diferença, ela, por exemplo, A menos B, então vai ter um resultado ali, vai ser o conjunto C, tudo isso que está aqui fora. Tudo isso que está aqui fora é o resultado da diferença. Já se eu fizer o contrário, B menos A, então todos os elementos de B vão ser retirados, aí o resultado vai ser vazio. Eu vou retirar todos os elementos de B. E não vai sobrar nada. Tranquilo? Aí, existe duas formas de calcular o número de elementos após a união de um conjunto. Duas formas. Fórmulas, né? Eu não costumo usar. Eu vou apresentar a vocês para vocês ficarem sabendo e ver essas fórmulas aí. Mas normalmente eu não costumo usar. Essa aí seria a união entre dois conjuntos. E essa aqui seria a união entre três conjuntos. Então, tem como se calcular esse número de elementos apenas usando essas fórmulas aí. Eu, particularmente, nunca precisei usar. Mas, caso vocês precisem algum dia, está aí disponível para vocês as duas formulazinhas. É só tentar memorizar. Tá bom? Apesar que vocês vão ver que a gente vai utilizar o raciocínio lógico para resolver diversas outras questões aí com tranquilidade, ok? Como seria a montagem, né, de um diagrama? Então, como seria a montagem? Eu mostrei lá a vocês rapidinho na hora que estava exemplificando, mas eu trouxe um exemplo aí. Representar os conjuntos A, B e C no diagrama. Então, vamos representar. Eu trouxe um diagrama aí já desenhado. Né? Então, eu trouxe aí o diagrama, e vamos representar. Vamos dizer que aqui seja o conjunto A, aqui o conjunto B e aqui o conjunto C. Vou só colocar os elementos aqui. Conjunto A. Primeiro vamos destacar os elementos que é repetido nos três. Então vamos ver aí. O que se repete nos três. 1, tem aqui, tem aqui, tem aqui. 2, tem aqui e tem aqui também. O 3 não tem. Aí vem para o 7. Não tem aqui, não tem aqui.
6, 8. 8 terra. Pronto, acho que só. São os que se repetem aí em ambos. 1, 2 e 8. Então, eu vou colocar aqui. 1, 2 e 8. Que se repete nos 3. Aí, agora, o 7. O 7, ele se repete no A e se repete no C. Então, é entre A e C. Então, coloca aqui 7. Próximo, o 4. O 4 não se repete no B nem no C. Então, o 4 é do A aqui sozinho. O B tem um número 6, que não se repete em nada. Então, pertence aqui. O 5 se repete no B e no C. Então, o 5 se repete no B e no C. Pronto, e o 9 é somente do C. Ok? Montado aí o diagrama. Ah, professor, e esse vazio que tem aqui? Esse número aqui que está entre A e B? Não existe, é vazio. A gente deixa aqui, é vazio. Tá bom? Então fica sendo vazio. É assim, normalmente, a representação do diagrama, né? Então essa representação do diagrama aí normalmente é feita dessa forma. Ok? Vamos às questões. Acho que agora vai ser as questõezinhas para a gente trabalhar. Então, minha gente, essa parte teórica, juntando com as nossas outras duas aulas, né, a parte 1 e a parte 2, é o conteúdo suficiente para você responder questões como essa que eu trouxe. Trouxe algumas questões aí que envolvem, que foram do Enem e eu precisei fazer adaptações para o nosso contexto, né, para o nosso conteúdo. Mas quando a gente tiver lá no finzinho do curso aí, a gente responde questões ao pé da letra, já englobando todos os conteúdos. Todos os conteúdos com tranquilidade. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Dado que A é igual a x pertencente aos números naturais, tal que 1 menor do que x e menor do que 4, e B, x pertencente aos naturais, onde 2 é menor do que x, que é menor do que 20, então A intersecção B. B, ele deu aqui intervalos. Ó. Como é menor e menor, intervalo aberto para 1, intervalo aberto para 4, intervalo aberto para 2, intervalo aberto para 20. Então veja que ele deu intervalos aí. Então a gente pode fazer utilizando a reta real. A e B. Vamos lá, no A. Então o A aberto para 1 e 4. Então vai lá. 1 está aqui e o 4 está aqui. Aí ele diz agora 2 e 20. Então 2 está aqui, aberto também para 20. E o 20 está aqui. Então veja que temos aí esses espaços aí de intervalos. Aí ele quer C. C não, A intersecção B. Ou seja, se ele quer intersecção, ele quer os que se repetem. Aí se a gente observar, ó, passar uma linha aqui, passar uma linha aqui, esses espaços aqui, ó, é exatamente o que está se repetindo. Tá bom? Então é os que se repetem. Aí eu coloco bolinha 2 aberta. Eita, era para ser em cima. Bolinha 2 aberta. E bolinha aberta para o 4. Okay? Então, não entra o 2. Como o x aqui pertence aos números naturais, então a gente já sabe que vai 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai, né? Então os naturais são inteiros. Então, pegando esse conjunto aqui, vamos criar ele para ver a resposta da união. Então, deixa eu fazer aqui uma chave aqui para a gente anotar aqui a resposta. Então, o 2 não entra. Aí quem entra? 3. Aí, 2, 3. O próximo seria o 4, mas o 4 não entra, então só vai ser o número 3 como resposta aí, letra C de casa. Ok? Vamos lá, eu trouxe só 4 questãozinhas, a gente está na segunda questão, já está encerrando aqui já, tá bom? Então, não se apressa, aproveita. Se você não deixou o seu like aí, se você não comentou aí, deixa aí teu comentário, deixa teu like aí, compartilha os vídeos para o colega, ajuda, ok? Vamos lá, vamos resolver. Uma avaliação contendo 2 questões foi dada a 200 alunos. Sabendo que 50 alunos acertaram as 2 questões,
100 alunos acertaram a primeira questão e 99 alunos acertou a segunda questão. Quantos alunos responderam apenas 2 questões? Então, valeu, ele quer saber apenas 2 questões. Aqui eu tenho a questão 1 e tenho a questão 2. Como ele quer apenas, deixar bem claro isso aqui, apenas 2 questões, então ele vai querer esse espaço aqui, que eu vou deixar destacadinho em amarelo quando a gente achar ele. Ele vai querer esse espaço. Se ele vai querer esse espaço, não há nem necessidade da gente fazer tanta conta. Porque esse espaço já foi dado. Já foi dado para a gente no enunciado. Ele disse, 50 alunos acertaram as 2 questões. Está aqui, 50 alunos. Então essa já é a nossa resposta. Mas, professor, mas se não fosse nossa resposta, fosse uma outra pergunta. Por exemplo, quantos alunos apenas... Vou complementar aqui, quantos alunos apenas acertou a Q1? Então, quantos alunos acertou a Q1? A questão 1. Tá bom? Vamos ver. Na questão 2, ele disse que foram 99. Só que a gente já tem 50 aqui, né? Então, 99 menos 50 vai dar 49. Na questão 1, tá bom? Na questão 1, ele disse que foram 100 alunos que acertou a primeira questão. Só que já usou 50, então vem 50 para cá. Com isso, com esse valor aqui, a gente consegue chegar na nossa resposta. Foram apenas 50 alunos que acertou a questão 1. Tranquilo? Vamos lá para a questão 3. Outro detalhe que eu tinha esquecido, né? Toda vez que chega nos exercícios eu acabo esquecendo. Aproveita que você estiver vendo o vídeo. Toda vez que eu lançar uma questão, você põe pausa no vídeo, tá bom? Então, por exemplo, coloquei agora. Então, acredito que você pausou o vídeo nesse momento. Responda a questão, tenta responder. E depois você retoma o vídeo e continua assistindo para ver a resolução. E ver se acertou, tá bom? Então, uma sugestão aí. Por isso que às vezes parece que eu estou passando a questão rápido, mas é porque eu subentendo que você está colocando pausa, está respondendo, aquela coisa toda. Vai lá, essa questão diz: de 200 pessoas que foram pesquisadas sobre suas preferências em assistir aos campeonatos de corrida pela televisão, foram escolhidos os seguintes dados. 55 dos entrevistados não assistem, 101 assistem às corridas de Fórmula 1, 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e de motovelocidade. Quantas das pessoas entrevistadas assistem exclusivamente? Que palavra forte! Exclusivamente. Então ele quer somente aquele espaço das corridas de motovelocidade. Os que assistem apenas motovelocidade. Então vai lá. Precisamos de 2 conjuntos. Um vai representar a Fórmula 1, então eu vou chamar aqui de F1. E o outro da motovelocidade, então eu vou chamar de MV. Então são os 2 conjuntos aí. Vamos ver aí. Ele disse logo de cara, pra gente como dado, que 55 dos entrevistados não assistem nada. Então vai ficar aqui fora dos conjuntos. Aí depois ele disse que 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e motovelocidade. Então eu vou colocar aqui, 27. Tá bom? Então, coloco 27. Aí agora ele diz a última informação: 101 pessoas assistem às corridas de Fórmula 1. Então 101 pessoas assistem às corridas de Fórmula 1. Aí é só você fazer uma subtração rápida, né? 101 menos 27. E aí você vai ter o valor de 74. Só que ele está querendo saber esse valor, que eu vou chamar de X. O valor que ele quer é isso aqui. Exclusivamente os de motovelocidade. Aí agora é só a gente se ligar nesse valor que foi dado. Ele disse que foram 200 pessoas entrevistadas. Aí o X vai ser exatamente igual a 200 menos 55, que não assiste nada. 74 que assiste apenas Fórmula 1 e 27 que assiste os dois. E aí a gente vai chegar no valor do X. Então vamos fazer essa continha aí. 200 menos 55 menos 74
menos 27. Aí totaliza o resultado de 44. Beleza, galera? Tranquilidade. Então, ó, espero que tenha acertado. Se não acertou, entre em contato comigo ou fala nos comentários aqui para a gente tirar essa sua dúvida e sanar essa dúvida com vocês. Vamos para a última questão. Eita, galera, e agora chegamos na questão 4, né? Tivemos um probleminha técnico aí, foi rapidinho. E já voltamos aí para a questão 4. Vamos lá responder ela aqui. Deixa eu ativar minha canetinha. Vê, essa questão 4, ela não tem necessidade da gente fazer o diagrama, né? Então não há necessidade de fazer o diagrama, apenas a gente vai unir as informações que foram dadas aí no enunciado. A primeira coisa que a gente vai fazer é somar todas as possibilidades que envolvem Manaus. Então, por exemplo, temos aí como informação dada de que 16 pessoas visitou Manaus, porém, temos os que visitaram só Manaus, os que visitaram Manaus e São Paulo, né? Os que visitaram, aí aqui fala, ó, os que visitaram Manaus e Salvador, né, que são apenas 2, já que eles, ó, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Então são os que visitaram os 3 aqui, ó. Então dá 3. Tudo isso ele disse que dá 16. Se a gente for fazer uma operação aí, significa que Manaus mais Manaus e São Paulo, essa junção toda, nos dá o valor de 11. Então, esse é o valor de 11. Vamos guardar essa informação. Próxima informação. A gente vai pegar agora os de São Paulo. Por que eu estou fazendo isso? Porque a pergunta diz o seguinte: o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Então, por isso que a gente está fazendo essa mesma opção aí, só para esses 2 estados. Então, temos aí São Paulo sozinho, mais M e São Paulo, mais São Paulo e Salvador, melhor, Salvador e São Paulo, mais 3, né? Porque a única informação que a gente tem de São Paulo é que teve 3 que visitou São Paulo, as 3, como é que eu posso dizer? Os 3 estados, né? As 3 cidades juntas, né? Tudo isso igual a 16, que ele não disse aqui, 16 pessoas São Paulo e 11 Salvador. Então, fazendo a soma aqui direitinho, a gente vai observar aqui São Paulo sozinho, mais Manaus e São Paulo, mais Salvador e São Paulo, vai nos dar 13. Vamos guardar essa informação aí. Aí, continuando, agora a gente vai fazer para Salvador. Então, para Salvador, a gente tem o seguinte: Salvador mais Manaus mais São Paulo mais Salvador e São Paulo mais Manaus e Salvador, ou melhor, e São Paulo. Eita, não, peraí que eu já tava querendo ir para a resposta, vê? É só Salvador, então só Salvador. Salvador mais Salvador e São Paulo. Aí Manaus e Salvador já tem, que é 2. E os 3 juntos é 3. Tudo isso igual a 11. Fazendo a continha, Salvador mais Salvador e São Paulo, isso nos dá o valor de 6. Então temos aí as 3 informações de acordo com o enunciado. Tá bom? Então, de acordo com o enunciado, temos essas informações aí. Aí agora a gente vai juntar todas as possibilidades para obter um total de viajante, né? Ou seja, ele não disse na questão que tem 35 viajantes? 35 estudantes, ó, tá aqui destacado. Então, para obter o total, eu vou pegar todas as possibilidades do diagrama e somar juntinho aqui, deixar juntinho. Que no caso seria Salvador, deixa eu colocar aqui, S, que é Salvador, Manaus, São Paulo, Salvador e São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Manaus e São Paulo. E os 3 juntos, né, que já tem lá no valor, que é mais 2, mais 3. Os 3 juntos e Manaus e Salvador, que está aqui.
tudo isso, deixa eu separar aqui para vocês verem a conta, tudo isso é igual a 35. Então temos essas informações aqui. Ó. Temos essas informações. Né? Com isso a gente chega aí... Eita, não é nem para destacar aqui. Aí com isso, fazendo a conta, 2 mais 3, 5, vai para lá menos. Então a gente vai ter S, que é Salvador, mais Manaus, mais São Paulo, mais Salvador e São Paulo, mais Manaus e São Paulo, igual a 30. Então temos aí 4 informações necessárias para a gente resolver. Né? São 4 informações muito importantes para a gente resolver. E aí, professor, como é que a gente resolve essas informações? Aí agora a gente vai sair inserindo uma dentro da outra na nossa pergunta. Porque a pergunta ele quer saber lá quanto é Manaus ou São Paulo, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos substituir a primeira informação que a gente teve aqui, ó. A primeira informação, segunda, terceira e a quarta. Então, foram 4 equações que a gente encontrou. Então, vamos substituir a primeira na terceira. Porque observa que substituindo a primeira na terceira, a gente obtém um resultado aí, né? Então, a gente consegue chegar aí, ou melhor, a primeira e a terceira, a gente insere dentro dessa quarta, esses valores. Né? Como assim, professor? Vai lá. Eu vou apagar somente os espaços aqui em cima, tá bom? Vou apagar somente esses espaços, para a gente ter espaço aqui. Depois eu vou apagando aos poucos ali. Então a gente vai pegar a primeira equação e a terceira equação e a gente vai inserir dentro dessa quarta equação aqui. Vou passar uma seta e vou colocar aqui em cima essa inserção. Aqui está dizendo que M mais MSP é igual a 11. Vamos procurar esse M e MSP aqui embaixo. M. E Manaus e São Paulo está aqui, é de amarelo, destacado. Então, esse conjunto aqui de amarelo vale 11. Depois aqui embaixo ele está S e SP. Vou alterar só de cor. Deixa eu até alterar de cor aqui o marca-texto para vocês entenderem bem o que eu estou fazendo aqui. Ó. S e Salvador e São Paulo é exatamente esse valor. Salvador e São Paulo é 6. Né? Então, podemos dizer que esse valor aí vale 6. Né? Aí com isso a gente vai ter a expressão seguinte. Ó. 6 mais 11. Aí o que é que sobrou? São Paulo igual a 30. Com isso aí, com essa continha, a gente chega à conclusão que 11 mais 6 dá o quê? 17. Então, São Paulo vai ser igual a 30 menos 17. Então, São Paulo, que é o SP, é igual a 13. Então, já achamos São Paulo. Tá bom? Vou apagar aqui isso aqui para ter espaço, que a gente já usou. Então, para a gente ter espaço... Vamos apagar aí. Então já achamos São Paulo. São Paulo é 13. Tranquilo? Então São Paulo é 13. Aí agora a gente vê. 13 viajantes visitou somente São Paulo. Apenas São Paulo. Substituindo na segunda equação aqui. Então substituindo na segunda equação. A gente vai encontrar o quê? Se a gente for fazer a continha aí substituindo na segunda equação. Então deixa eu apagar logo aqui. Vamos substituir aí na segunda equação. São Paulo é quanto? 13. Então vai ficar 13 mais Manaus e São Paulo, mais Salvador e São Paulo. Tudo isso igual a 13. Bom, se a gente for fazer a conta, então significa que esses valores aqui vai dar 0. Né? Ou seja, Manaus e São Paulo vai dar 0. E Salvador e São Paulo... A soma deles dois vai dar 0. Né? Então, deixa eu apagar aqui essa outra equação aqui. Ó. Apagar ela para ter espaço. Então, a gente chega nessa conclusão. Ó. Manaus e São Paulo mais Salvador e São Paulo vai ser igual a 13 menos 13, que é 0. Então, chegamos a essa situação. Isso conclui que ambos são iguais. Né? Para dar 0, na verdade, um é o oposto do outro. Né?
Aí com isso a gente conclui que ninguém visitou Manaus e São Paulo, né? Ou Salvador e São Paulo. Então não teve visita para esse pessoal aqui, entre Manaus e São Paulo e Salvador. E aí vai ser colocado como 0. Aí com isso, vamos pegar a primeira equação para a gente descobrir Manaus. A primeira equação era Manaus mais Manaus e São Paulo, igual a 11. Então, se é 0 aqui, então significa para a gente que Manaus vale 11. Então, temos Manaus e São Paulo. Então, 11 viajantes viajou só para Manaus, né? Deixa eu apagar aqui embaixo também a equação aqui, para a gente ter espaço. Qualquer coisa você vai trazendo o vídeo, né? Pausando e trazendo o vídeo de volta, e você vai poder ver aí à vontade essa... Como é que eu posso dizer? Você vai vendo essa resolução aí, tá bom? Esqueci aqui do número 11. E aí, para a gente finalizar, ó, já temos 11 viajantes visitou somente Manaus, 13 só São Paulo. Aí a pergunta é, por fim, né, quantos viajantes visitou Manaus ou São Paulo? Né? Então é só a gente somar aí o M e o de São Paulo aí à vontade. Então vamos somar aí os valores que a gente tem, né, que seria 13 só para São Paulo, 11 só para Manaus, os 2 viajantes que viajou para Manaus e Salvador, né? Então tem que colocar ele aí também. Os 3 que viajou para as 3 cidades e o 0, né? Que seria de Manaus e São Paulo. Tudo isso somando aí 11 mais 13 dá 24, com mais 5, 29. E aí chegamos à nossa solução aí, tá bom? Então essa seria uma outra forma de responder a questão sem a necessidade do diagrama de Venn. Seria usando aí essa parte do raciocínio lógico. Tranquilo, galera? Então, ó, eu só tenho a agradecer a vocês, a paciência, a atenção, né, que vocês forneceram aí para mim. Deixa eu abrir o slide aqui um pouco menor. Muito obrigado mesmo de coração, principalmente pela participação de vocês, né? Que Deus nos abençoe imensamente, que dê tudo certo aí na nossa vida, aí, na nossa caminhada. E na próxima semana teremos aí mais uma aula disponível aí para vocês, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, galera.